Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Desde já muito obrigado aí por sua presença do outro lado. Jó capítulo 1 versículo 17. Falava ainda este quando entrou outro dizendo: os caldeus se dividiram em 3 esquadrões, em 3 grupos, e deram em cima dos camelos e tomaram os camelos, e ainda matou todos os servos, todos os criados, e somente eu escapei para te trazer a notícia. Jó capítulo 1 versículo 17. A palavra de Deus tem sempre muito a nos ensinar. Sempre existem aquelas pessoas para nos trazer as más notícias, péssimas notícias. Que diga-se de passagem, muitas vezes até nós gostamos de ouvir, mas gostamos de ouvir e de ficar informado quando se trata dos outros, mas não de nós mesmos. Não quando é a nosso respeito, quando trata-se de nós, de nossa vida, seja pessoal, particular, profissional, espiritual, seja lá o que for. Não é à toa que a que mais vende, a notícia que mais vende nos jornais são as trágicas, as tragédias, as péssimas notícias, certo? De crime, de roubo, de corrupção, de assassinato. E os telejornais não perdem a audiência, pelo contrário, aumentam sua audiência. Cada vez mais o Ibope vai lá para cima quando existem notícias trágicas. E aí vai também notícias de enchente, de afogamento, de incêndio, de queimadas e de guerras e tudo mais. Aqui temos um caso de um homem que a Bíblia diz que era justo, temente a Deus e que se desviava do mal. E que de repente, num só dia, tudo que ele tinha construído foi por água abaixo. Perdeu-se. E ele está em sua casa, ele está no seu canto, no seu recanto, e começam a chegar os mensageiros, que na verdade eram servos seus criados, aqueles que escaparam das tragédias ou que presenciaram as tragédias. Nesse caso, não é diferente dos casos anteriores que contam nesse mesmo versículo, nesse mesmo capítulo. Jó, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, e que de repente o mundo desaba sobre ele. Nesse caso aqui, foi a perda, o roubo de 3.000 camelos, além do roubo das vidas dos seus servos, dos seus criados. Como isto pode acontecer na vida de um homem fiel, justo e temente a Deus? Só Deus o sabe. Só Deus o sabe, porque geralmente quando essas coisas acontecem, nós costumamos olhar para a pessoa, criticá-la e dizer que sempre há
um mal naquela pessoa, um pecado escondido, um pecado não revelado, um pecado não confessado, ou que aquela pessoa tenha cometido grandes males no passado. E aqueles que acreditam em reencarnação costumam dizer que em vidas passadas essas pessoas fizeram algum mal, foram pessoas muito más na vida anterior. Isso para quem crê nesse negócio de encarnação e de vidas passadas. Mas o que acontece com Jó aqui? O texto é claro: homem justo, reto, temente a Deus, e não bastava só isso, ele desviava-se do mal. E diz a palavra que o diabo ele tem essa autorização da parte de Deus para tocar nos seus bens, tocar na sua fazenda, tocar em seu patrimônio. E assim ele faz ao homem justo, fiel, temente a Deus, que se desviava do mal. Há muitos anos, quando eu li esse livro de Jó, eu tive certa aquela sensação de que, poxa vida, será que vale a pena servir a Deus? Quando nós observamos a vida de um homem como esse, que mesmo sendo fiel, Deus autoriza, dá permissão a Satanás para que toque em sua vida, para que toque em seus bens, mais tarde em sua vida, em sua saúde. E eu ficava sempre a imaginar se realmente valia a pena, ou se realmente esta é uma história bíblica, uma história certa que foi inspirada por algum santo, por algum personagem bíblico importante. E até hoje muitos fazem esse questionamento. Mas mais tarde nós nos deparamos com um versículo em que diz que o que acontece ao ímpio acontece ao justo, o que acontece ao justo acontece ao ímpio, porquanto enquanto estamos aqui nesse mundo todas as coisas nos estão sujeitas a acontecer. Nos estão sujeitas a acontecer. Mas é interessante notar, é interessante saber que existe um Deus que vela por nós, ou zela por nós, que tem cuidado de todos nós. E Jó permanece fiel até o fim. Talvez não seja muito útil e importante mencionar a origem dessa literatura, desse livro de Jó, porque alguns chegam a dizer que é o livro mais antigo da Bíblia, certo? Existem várias conjecturas a respeito. E dizem até que não ser uma literatura hebraica, hebreia, de judeus, sendo sim ou sendo não a resposta. O importante é o grande exemplo que essa história nos deixa, nos ensina. Certo? Isto é o mais importante, é o exemplo que este homem nos ensina. E diz o texto que acabamos de ler: estando este ainda falando, chegou outro, dizendo: os caldeus se organizaram em 3 bandos e tomaram os camelos e mataram os servos criados ao fio da espada. Veja. Quem não tinha nada a ver, mas foram mortos talvez porque tentaram lutar com todas as suas forças para impedir que o bem e o patrimônio de seu patrão fosse tomado. Uma coisa que eu observo aqui é o crime que é organizado, o crime organizado não é de hoje, é de muito tempo. O crime organizado é de muito tempo, é pré-bíblico,
é de muitos e muitos anos, centenas de anos antes de Cristo, e é onde se situa esses acontecimentos aqui. Então, o crime organizado é muito antigo. Se organizaram em 3 grupos, em 3 esquadrões. Cada grupo deve ter levado cerca de 1000 camelos, já que no início do capítulo, a Bíblia diz que, o texto diz que Jó possuía 3000 camelos, além de outros animais que não vamos citar aqui. Mas entre os animais, os camelos eram 3000. E somente um escapou. E este era o que deveria levar a notícia para Jó. Mas, apesar de suas perdas, apesar dos seus prejuízos, ele jamais blasfemou de Deus Altíssimo. Jamais blasfemou, mantendo-se fiel até o fim. E você, o que você tem perdido? Quais foram os seus prejuízos durante todos esses tempos, durante esses dias, durante esses meses, durante esses anos? E como você se sente fraco, abatido? Algumas pessoas chegam a se suicidar, a tirar a própria vida, a blasfemar contra Deus. Entre outras coisas. Mas é preciso saber e dizer como Jó: Deus o tirou, bendito seja o nome do Senhor, que o nome do Senhor seja abençoado, seja bendito eternamente, porque Ele é o dono de todas as coisas e é Ele quem concede todas as coisas. É interessante notar esse pensamento, essa teologia aqui no Antigo Testamento, certo? Esse livro ele deve se encaixar, certo? Muito antes do Pentateuco. Esta é uma opinião geral e eu concordo, certo? Alguns chamam Jó de patriarca, mas eu não sei em que sentido, porque possivelmente ele não pertence ao povo hebreu, certo? É de uma época anterior esse escrito. Esta é uma opinião minha, certo? Mesmo, talvez aqui mesmo dessa região aí dos caldeus, dos babilônios, certo? E o que prova que, apesar da idolatria reinante naquele mundo antigo, sempre havia algum ser humano que se destacava no sentido de rejeitar o politeísmo e adotar tão somente a ideia da adoração em um só Deus. E um desses era Jó, assim como tínhamos o Melquisedeque, certo? Assim como tínhamos o sogro de Moisés também, ok? E como tínhamos outros, tivemos o próprio Balaão que se comunicava com Deus Javé, o Deus se comunicava com ele, embora ele tenha partido depois para cometer pecados e delitos, certo? Contra o povo judeu. Mas vemos aí que a adoração ao Deus único e verdadeiro era algo muito antigo, assim como vemos aquele caso antigo de Melquisedeque. Temos o caso excepcional de Abraão também, que apesar de viver numa região idólatra, politeísta, ele resolve
seguir ao Deus único e verdadeiro. E aí temos também o grande sacerdote Melquisedeque, certo? E o que nós aprendemos? Que Deus, Ele sempre procura os fiéis da terra. Ele achou Abraão, Ele achou Melquisedeque, Ele achou o sogro de Moisés, Ele achou Jó. E Jó foi fiel até o fim, e nós deveríamos também ser fiéis até o fim, ok? Então não fique preocupado, não fique desiludido. Tivemos um ano difícil, esse de 2020, muitas perdas, muitos prejuízos, muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas que perderam o seu benefício, a sua aposentadoria e muito mais. Mas sempre há uma esperança, e essa esperança está no Deus Altíssimo. Essa esperança está no Deus Altíssimo, certo? E algo que eu ia falar anteriormente, que eu acabei esquecendo, essa teologia no Antigo Testamento é que tudo o que acontece foi porque Deus quis, porque Deus permitiu, porque Deus mesmo fez com que acontecesse. Apesar, certo? O texto é claro, Satanás operou essas maldições na vida de Jó. Mas Jó continua achando que foi a mão de Deus sobre ele. Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Certo? Nessa teologia do Velho Testamento, tira-se toda. Não é que se tire a responsabilidade do mal, de Satanás, dos demônios, mas que não se procura dar a ele nenhuma autoridade, certo? Porque todo poder, toda autoridade, toda a soberania pertence somente a um, e este é Deus, e tem tudo em suas mãos, ok? Muito obrigado, Deus abençoe. E que você possa meditar constantemente neste grande livro, nesta grande vida, na vida de Jó, ok? Muito obrigado. Deus abençoe grandemente sua vida. Tchau, tchau.